Antes de ser município, Fernandes Pinheiro era um distrito onde a simplicidade e as dificuldades moldavam o dia a dia. A escuridão da noite era quebrada apenas pela luz de um lampião e o isolamento era uma realidade sentida por todos. Esta é a memória de um tempo que testou e fortaleceu o caráter de um povo. Fernandes Pinheiro, para mim, na minha infância, de pequenina, era assustador, porque não tinha luz. Eu nasci em 1967 e a luz chegou aqui em Fernandes Pinheiro em 1970. Eu me lembro muito bem que o que iluminava a nossa casa, o nosso lar dentro, era um lampião a querosene que meu pai mantinha na cozinha. E logo que anoitecia já ia fechando as janelas de medo daquele breu, porque não tinha nada em volta. O nosso lugar era bem pequeno quando a gente veio para cá, poucas casas, armazém naquele tempo, tinha serraria, né? Falar do João, vereador, o João que ajudou na emancipação, não tem como lembrar do João da farmácia. Porque foi assim que começou a nossa vida aqui dentro de Fernandes Pinheiro. A nossa vida foi através dessa farmacinha. Gente, e ele tinha assim uma confiança desse povo de Fernandes Pinheiro, que olha, ele até não tinha hora para atender, era de madrugada, era para ver uma febre, era para ver uma pressão, tudo era o João da farmácia, tudo. A confiança era grande. Se eu te contar que ele foi chamado até para fazer parto dentro de Fernandes Pinheiro. O comércio nosso aqui era fraquíssimo, né? Fraquíssimo. Se você quisesse comprar 1 quilo de carne, você não tinha onde. O ensino médio era Teixeira, vocês saíam 4h30 da tarde daqui. 4h30 da tarde. Para chegar às 7 horas lá, né? E para retornar, que horas que chegavam aqui, né? Então vejam, isso é ensino médio, né, gente? Tinha problemas sérios de saúde, de posto de saúde, de transporte de aluno, de escola, de cuidados com a própria sede do distrito. Naquele tempo era muito sofrido. Nós não tínhamos estrada, eram umas estradinhas pequenas, nós não tínhamos comunicação, sabe, não tinha água, não tinha nada. Os ia pro barreiro e enchia aquela Toyota bem cheia de feijão e eles iam em cima, naquela época não tinha nem fiscalização, nada. Eles iam em cima para vender o feijãozinho deles, que tudo era na maquininha, tudo na mão, o trabalho, né? Eu ficava doente, ia lá, tomava Bezetacil, aí já melhorava. Mas, assim, com bastante dificuldade, porque não tinha ainda posto de saúde, nem nada, né? Então, foi bem devagar para a gente ter essa questão da saúde mesmo, né? Quando eu estava doente, alguém tinha que ir para o hospital, eles mesmos pegavam o carro particular deles e levavam, porque não tinha o apoio da então Prefeitura de Teixeira Soares. Sempre era procurado pelos moradores, né? Para você levar um doente na saúde, no pronto atendimento lá em Teixeira ou Irati, né, no hospital. Então era bem complicado. E muitas vezes aconteceu até um caso comigo de transportar uma pessoa que entrou em óbito, sabe? Entrou em óbito no carro e foi no hospital e mandaram de volta. Eu fui com óbito, com a pessoa em óbito e voltei com ela em óbito. O pessoal reclamava muito pelo atendimento, devido Teixeira ser um município muito grande, pouco equipamento. Dava uma chuva, 2 dias, era um problemão aquelas estradas. As estradas eram uns carreirinhos, assim, tinha um lugar ali indo para o Angaí, que eu tinha muito medo ali, que eu achava que tinha bandido. Então eu tinha um medo que tinha bandido ali, mas não tinha nem nada, ninguém nunca mexeu com nada. Mas ali era um carreirinho pelo meio do mato, assim. As estradas eram um carreiro, não tinha estrada. O nosso município é extremamente agrícola, então não tendo estrada, como é que ia fazer o transporte da safra? Quando nós chegamos, nós ainda, Fernandes Pinheiro era distrito de Teixeira Soares, né? Então nós éramos bem humildes, né? Não tinha recurso e nós dependíamos de uma máquina, né, da prefeitura para fazer a frente. Nós já tínhamos feito uma obra, né, em si, né, a edificação do ponto de parada, né, e o recurso nosso era zero, né, praticamente nós estávamos sem recurso para fazer a limpeza e o acesso
para o Anila, né? Na época, queijo cansado, né? Então nós procuramos a prefeitura de Teixeira Soares, né? E não fomos atendidos, né? Não fomos atendidos, e daí, na sequência, a gente pegou um particular daí de Irati para fazer esse acesso. Mas toda a história de transformação começa com um sonho. E esse sonho ganhou voz quando um grupo de pessoas passou a acreditar que poderia ser dono do próprio destino. O desejo de emancipação começava a tomar forma, alimentado pela união e pela coragem de desafiar o status quo. Foi por causa de uma derrota na política em 1992, do seu Elias Loss e a equipe dele, né, todo o grupo, quando ele perdeu a eleição para o Bartolomeu Pereira em Teixeira Soares, para prefeito. Aí ele e o seu João Ros, que ele era vice do João Ros, ou o seu João Ros era vice dele, alguma coisa assim, falaram, vamos emancipar Fernandes. Uma pessoa que teve uma participação bastante grande nesse movimento o então falecido Elias Francisco Loss. Eu considero assim que ele foi o idealizador do município de Fernandes Pinheiro. Não conseguiu se eleger como prefeito de Teixeira Soares, né? Aí que essa ideia se intensificou, né? Esse sonho, podemos dizer assim, o sonho de tornar Fernandes Pinheiro município se intensificou ainda mais. Muitas viagens, muitas reuniões, muitos documentos. Aquele tempo era o Totti. O Totti era deputado, né? Então o Totti que deu todo o suporte para eles aqui. Daí daí eles formaram uma liderança, né? Sei que estava de lembrança, né? Que eu tenho, era o João, era o seu Elias, né, o seu Elias, o seu Paulo Pavelski, o Silvio Serpe, o Levi Varela deu um suporte bom aqui para nós também. Então isso, por um lado, foi bom, porque levou a população a se animar e se reunir para correr atrás. Vamos transformar esse município, vamos nos tornar independentes de Teixeira Soares. E isso aí foi o start, foi o que deu o start. Talvez se fosse o distrito que tivesse recebendo atenção absoluta, cuidado, saúde boa, transporte bom, escola boa, enfim, talvez não fosse o município. Nós, juntamente com o seu Elias, eu, o João da farmácia, né, que é o João Guimarães, o seu Elias, Paulo Pavelski, as filhas do seu Elias, as filhas do seu Luiz Serpe, os filhos do Paulo Pavelski. Começamos o movimento naquele dia, fizemos uma faixa, né, e colocamos, quando eles passaram para fazer uma carreata que eles tinham vencido a eleição, a gente colocou lá, emancipação já, e começamos o movimento. Na verdade foi incentivado por nós, mas quem realmente foi o pai de tudo foi o seu Elias Francisco Loss, né? Nós gostávamos sempre de pintura, né? Então existia, eu lembro que a Maricela falou, mas eu tenho galões de tinta. E a gente surgiu aquela ideia de pegar bobinas de papel, que antigamente se enrolava tudo em bobinas, né? E escrever faixas pela nossa avenida Ivo Leão, que hoje é bem vista, né? E daí quando passou a carreata do candidato eleito de Teixeira Soares, zombaram da nossa cara, tiraram sarro. Da onde que vocês vão emancipar Fernandes Pinheiro? Na época, eu até fui conversar com o seu Jango Malansky, que era um grande companheiro, trabalhei com ele muito tempo no ramo da erva mate. Daí disse, não, pode emancipar que eu ajudo o que for possível, transfiro todas as minhas carretas para Fernandes Pinheiro. A Débora batalhou muito, porque chegava para a Débora, vamos emancipar Fernandes. Seu Renato, eu não sei nada disso aqui. Lógico, você não sabe, porque nunca ocorreu isso, é a primeira vez. Então ela correu, pesquisou, vai lá, vem para cá. A doutora Mirtz, na época, a juíza, também ajudou bastante. O sonho da emancipação, porém, precisava ser validado. O plebiscito se aproximava e com ele a ansiedade de uma batalha que seria decidida voto a voto. A campanha foi intensa
as emoções à flor da pele. O futuro de Fernandes Pinheiro estava nas mãos da sua própria população. Eu, quando escutei esse, vamos formar Fernandes Pinheiro, eu falei, nossa, mas que legal, vai ser o nome do nosso lugar, vai ser Fernandes Pinheiro, né? A gente trabalhava o dia todo aqui, à tardezinha nós saíamos, eu saía com a Eliane e conversando as pessoas, né, explicando o porquê de nós gerar município. Se eu saía de Toyota, fazer a campanha, eu ajudava muito o povo assim, na parte de saúde, levava, ajudava a atender aqui, fazia injeção naquela época, porque não tinha nem aonde ir fazer injeção, né? Hoje você fala, 300 assinaturas é tão pouco, né? Você ter documentação completa para fechar a documentação. 300 foi muito difícil de conseguir, foi muito difícil. O meu menino tinha 6 meses, o Luiz Otávio, eu colocava ele no carrinho e saía de casa em casa depois que eu fechava o meu trabalho, onde eu trabalhava, né? Eu fechava o posto de saúde, ponhava ele no carrinho, uma pasta, que eu lembro até a cor, é azul, e daí colocava embaixo do carrinho e ia nas casas pedir. Alguns até diziam que fazia a inscrição, se inscrevia, assinava, mas ia votar contra. Mas para nós o importante de início era o número de assinaturas de eleitores para que viesse ser feito o plebiscito, porque se não desse o número suficiente não acontecia nem o plebiscito, não era realizado. Né? No dia da eleição do plebiscito, o social saiu cedo para a Toyota e enchia de gente. E o atual prefeito, que era o Bartolomeu, também estava lá. E daí, quando começaram a ver que estava dando certo, começou aquela murmúrio lá dentro. E o seu Elias veio e disse assim, olha aqui, gente, vamos respeitar, não solte foguete aqui. Vamos fazer a festa lá no lugar de vocês, vamos respeitar aqui. E nós, na maior alegria, com vontade de soltar foguete. Daí a gente percorreu todo o município, né? Comemorando. Uma coisa assim que não dá para esquecer nunca mais. Né? E mesmo após a vitória no plebiscito, um obstáculo quase inviabiliza tudo. Nos corredores da Assembleia Legislativa, a falta de um documento crucial colocava em risco a criação do município. Era uma corrida contra o relógio, onde a solução dependia de criatividade e uma última cartada. Lembro-me assim de palavras do seu Elias Loss. Temos que correr contra o tempo, porque a última sessão é dia 28 de dezembro e se não houver a assinatura, né? Aí é somente ano que vem e daí teremos leis diferentes e ficará bem mais difícil. Foi enviado o projeto através do deputado Totti Colasso lá para a Assembleia. E lá também com prazo de poucos dias, porque se chegasse o final daquele ano sem a aprovação do município, nada feito, nós perdíamos o trabalho que já tínhamos realizado. Totti Colasso fez muita coisa, né? Deixou muita saudade para nós. Para mim foi uma pessoa que era mesmo que um pai para mim. Cada passo lá no escritório dele, ele me tratava falando, eu sou baixinho. Nós dois somos baixinho e baixinho. E tem o João e o Osmar juntos, nós brincávamos assim. Ele é um cara bem simpático, viu? Ele era muito empreendedor. Ele queria, como foi prefeito, era empreendedor. O negócio dele não tinha muita moleza. Aí ele falou, vou criar o município de Fernandes Pinheiro. É? Todo mundo aí, né, os irmãos? É, Totti, vou. Sou amigo do seu Aníbal Cury, lá da Assembleia, sou deputado e ele vai me dar uma. Mas está aí o que aconteceu. E eu me lembro que estava marcada a sessão da Assembleia que ia ser aprovada no município. Porém, estava para ser tirado da pauta pelo Aníbal Cury, na época, por falta de documentação, por falta de formalidade. Aí eu me lembro que nós fomos correndo tudo, com toda a pressa, lá em Curitiba para levar esse mapa para que o deputado pedisse e brigasse para que entrasse na pauta. E acabou entrando e sendo aprovado. No ano seguinte foi proibido criar município. Imagina, houve uma lei federal, se eu não me engano, que vedou
a criação de novos municípios. Então nós somos um dos últimos, da última leva de criação. Com a emancipação aprovada, a realidade era outra. Era preciso construir uma cidade do zero, sem estrutura, sem recursos, mas com uma vontade inabalável. Mas como se ergue um município quando tudo o que se tem é apenas a união do seu povo? Eu mesmo ajudei nesse movimento de candidatura única, que seria importante até mesmo para não dividir o eleitorado. E o seu Emídio, no caso, ele era uma pessoa bem vista aqui em Fernandes Pinheiro e nunca tinha se candidatado, entrado na política diretamente. Aí se tornava mais fácil para uma candidatura única e foi o que se confirmou. Pegamos aquela época, né? Fui vereador, tá? Pegamos aquilo sem estrutura nenhuma, nada, né? Como dizia o seu Emílio, não temos uma caneta. Começamos, né? Começamos, não tinha uma caneta. A primeira atitude do presidente que tomei foi extinto o recesso, não teve recesso. Começamos já, porque tudo dependia da Câmara naquela época, tudo dependia da Câmara, tudo, porque não tinha lei nenhuma o novo município. Não tinha nenhuma caneta para escrever. Os bens que a gente recebeu de Teixeira Soares era todas as máquinas quebradas. Então, assim, foi uma dificuldade enorme. Cada um que ia para a prefeitura tinha que levar uma caneta, alguma folha de papel, uma agenda velha, um caderno, alguma coisa, para nós iniciarmos o trabalho. Até chegar o primeiro remessa de dinheiro, vamos dizer, para ir comprando alguma coisa. Eu achava, não vai dar certo, não vão conseguir. Não vai dar certo, Fernandes, começar do zero. Só que veja, né, como que é o destino. O que aconteceu? Eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Educação. E o que aconteceu comigo? Comecei do zero. Não tinha caneta, não tinha papel, não tinha máquina de escrever, não tinha uma mesa, não tinha nada. Nós começamos do zero. Eu fui candidato a vereador naquela época lá também no PSC, número 20, né? Eu fui o segundo mais votado do município, eu fiz 212 votos na época, e para fazer a legenda precisava 215, faltou 3 votos para me eleger, né? Como foi emancipado novo, daí a prefeitura tinha muito pouco equipamento, daí eles iam, o CIMID, quantas vezes falou para mim, viu, Zé, você conhece as estradas, você conhece as pessoas, pode pegar uma máquina e mande fazer as estradas lá que eu pago. Contrate uma máquina. Contrate. Eu me dava muito bem com o prefeito Emílio Serpa. Houve aquela separação de Teixeira e ele foi o candidato único. Se elegeu. Na época, daí eu fui levar ele lá para Curitiba para apresentar para o seu Aníbal Cury, que foi um excelente deputado, onde o Emílio conseguiu bastante coisa, sabe, lá para Fernandes Pinheiro através do deputado. Um dos principais, assim, legado que todos os vereadores ali, que naquela legislatura, né, foi a lei orgânica, né, porque se fosse deixando, né, sempre nós ainda ia estar regido por Teixeira Soares, né. Pegamos algumas leis orgânicas de outros municípios vizinhos e aí a gente lia artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, para tirar o melhor para colocar na nossa lei orgânica. E então, como o município precisava da sua própria lei para o bom andamento dos trabalhos, nós tínhamos pressa. E foi por volta de umas 60 ou 70 reuniões que nós tivemos. Mas a grande maioria participava das reuniões com alegria, visto que nós tínhamos sido eleitos para trabalhar pelo município, pelo povo. Quando nós assumimos, né, então já, por exemplo,
O pátio de máquinas era precaríssimo. O pátio praticamente era zerado, as patrolas, as máquinas, tudo quebrada, né? Não tinha pneu nenhum, né? Então as dificuldades foram grandes, né? Então outra dificuldade grande que nós enfrentamos no início, que não tinha uma parceria grande com o deputado estadual, né? Então esse vínculo nós tivemos que criar, né? Então nós batemos nas costas do deputado Alexandre, nós adotamos ele já, mas só que a nossa resposta surgiu 2 anos depois, né? Quando nós apoiamos ele na candidatura dele. Foi aí então que lentamente a transformação foi tomando forma na prática. Das dificuldades iniciais brotaram asfaltos, pontes, saúde e educação. Uma nova paisagem começava a surgir, mostrando que o esforço coletivo valer a pena. Fernandes Pinheiro começava a colher os frutos da sua própria luta. Nós tinha 20 e poucas pontes no município, né? E os bueiros começaram a arrebentar tudo. O que nós fizemos? Fazer ponte no lugar do bueiro. Erguer todas as pontes, né? Erguer 1,20 m, 1,80 m, para a água não levar. E alargamos todas as vias, todas as estradas do município. Nesses 4 anos do prefeito Emílio, né? Alargamos toda a estrada, fizemos todos os bueiros que precisava, foi feito 57 pontes novas, todas. Então nós demos acesso, né, para o escoamento da safra, que é muito grande em Fernandes Pinheiro. Então o agricultor começou a fazer o quê? Eles começaram a tirar nota para o município de Fernandes Pinheiro. Então a arrecadação melhorou e o município foi caminhando, foi entrando no eixo. A evolução foi muito grande. Hoje tem asfalto em toda parte, no caso, asfalto ali para Sungui, asfalto para Angaí. Rua asfaltada aqui na cidade era 1 ou 2. E hoje nós vemos aí a cidade praticamente toda asfaltada e as estradas do interior também, a grande maioria hoje são estradas muito boas. Houve bastante progresso em Fernandes Pinheiro. Eu acho que se nós continuássemos sendo parte de Teixeira Soares, lógico que teríamos melhorado, mas não teríamos atingido o patamar que temos hoje. Sempre acabei me envolvendo de uma forma ou de outra na política. Se foi boa ou se não foi, mas eu sempre falo assim que a gente tem a satisfação de saber que o nosso município sempre esteve em boas mãos. Então quem entrar, que entre com esse pensamento, que vai dar sempre o melhor. Hoje nós temos o prefeito Osiel aqui, ele foi o que trabalhou a emancipação na área do interior. Eu costumo lembrar que só tinha 2 parabólicas em Fernandes Pinheiro, uma que era lá entre o seu Elias e o seu Remis, né? Que eles tinham uma, e outra que era aqui no conjunto, que era, por sinal, do Osiel com o seu Lolo. Então, existia, e o Osiel trabalhava essa parte no interior, né, para emancipar Fernandes. Então, isso gratifica a gente também, mas eu não faria diferente, eu não vejo o que poderia mudar dentro de Fernandes. Eu acho que está no caminho certo, né? Então a população espera sempre mais e sempre mais, né? Hoje dá para comparar Teixeira com Fernandes, né? E Fernandes ganha. Tá? Não estou falando da boca para fora, eu conheço os 2 municípios, né? Você vê o progresso, asfalto, moradia. Você vê, imagina se nós teríamos isso. Se nem Teixeira está conseguindo essas coisas, se nós teríamos isso aqui. A nossa gestão, nesses 8 anos, foi baseada sempre no bem coletivo, procurando sempre atender o maior número de pessoas. O nosso município é 70% área rural. E essa população que produz alimentos, não só para Fernandes Pinheiro, mas para o estado do Paraná, para o nosso Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Essa população que vive na área rural merece também e muito o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso pensamento voltado para a melhoria da qualidade de vida. 30 anos se passaram. A cidade que nasceu da coragem dos bravos hoje olha para trás com orgulho e para frente com esperança. Qual legado que essa história deixou? E que futuro queremos construir a partir dele?
A resposta está nos valores que guiaram essa jornada desde o primeiro dia. A primeira frase do hino é: nasceste da luta de bravos. Quem são esses bravos? São essas pessoas que você está entrevistando agora, falando como que foi a emancipação. São esses os bravos. Seu Elias, o João, o seu João Inácio Roas, todos eles são os bravos que lutaram por Fernandes, para teus filhos eterna morada. Por isso que eu estou aqui até hoje. Foi muito bom participar desse movimento. Foi muito bom mesmo. Assim, eu me sinto, me sinto muito feliz em poder ter dado a minha contribuição. Eu gostaria assim que o município continue desenvolvendo e que daqui mais uns anos a gente, Fernandes Pinheiro, seja um retrato para outros municípios, para a nação, enfim, para o mundo. Nós temos saúde, nós temos educação, temos estradas, a gente tem muitos benefícios que nunca na vida a gente ia ter se tivesse atrelado ao município de Teixeira Soares até hoje. Fernandes Pinheiro se tornou uma referência na nossa região, né? Eu tenho muito orgulho de pertencer ao município aqui. A história, né, iniciou lá atrás, mas que o município foi crescendo. Cada prefeito que passou foi deixando, né, fazia um setor mais que o outro, e assim foi desenvolvendo o nosso município. O maior legado é você fazer, que ele sempre, né, colocou para nós isso, do pouco que você tem, você fazer muito, atendendo sempre a coletividade, o povo. Era isso que o pai sempre falava. São 30 anos de Fernandes Pinheiro com muito orgulho. Eu tenho, assim, muita satisfação de morar em Fernandes e eu espero que todo mundo que mora em Fernandes também sinta esse orgulho pela cidade que você mora, cuidando de Fernandes, né? Eu acho que a gente não pode retroceder. Devemos sempre buscar o melhor para cada um de nós. E eu fico muito grato, muito feliz por as pessoas confiarem em nós há 30 anos atrás, da emancipação. Hoje, como prefeito, a gente tem a responsabilidade de atender as pessoas e quero desejar a eles, assim, né, nesses 4 anos que eu estou ali, eu vou atender todo mundo e as pessoas que comecem assim a pensar um pouco hoje já, os futuros vereadores, os vereadores de hoje, porque tudo é passageiro, né? Aqui 4 anos pode ser tudo diferente e as pessoas, alguém tem que encarar a política, né? E a gente sempre preza assim que essas pessoas que se envolvem com a política sejam pessoas do bem, que não tenham o seu interesse próprio, e sim no todo da comunidade, do município em todo, né, para atender as pessoas. O meu desejo é que o município continue crescendo e apoiando os jovens, trazendo que venha mais emprego, que a juventude estude, que é muito preciso hoje o estudo para você seguir melhor na vida, né? O Totti, onde quer que ele esteja, ele está olhando e está dando risada. Se graças a Deus deu certo. Um pedacinho assim de mais um recadinho do meu pai que ele deixou, que foi de 1º de julho de 97. Ó, se hoje somos vindos a faltar com os valores tradicionais cultivados em uma visão cristã, não é fácil propor aos outros no agrado de fazer conseguir um melhoramento da vida e do símbolo da coletividade. Refletindo sobre isso daqui, muitas coisas já eu falei aqui, né? Quando ele fala, ó, símbolo da coletividade, sempre ele pensou nisso, na coletividade. Ele nunca pensou nele. Ele pensou sempre no coletivo, o que seria bom para o coletivo. Então veja bem, talvez no momento que ele escreveu isso daqui, eu não sei se ele quis dizer, porque não tem como a gente saber, né? Que é de duplo sentido. Não sei se ele quis dizer isso dos outros, mas eu acredito que seja da situação que ele estava vivendo no momento. Eu vejo dessa forma. Se hoje somos vindos a faltar, quer dizer, se a gente faltar nesse mundo, né? Ou deixar de fazer alguma coisa,
principalmente com aqueles valores cristãos que a gente traz enraizados dentro da gente. Se a gente faltar com esses valores cristãos, não vai ser fácil propor aos outros fazer ou conseguir alguma coisa diferente, né? Ou um melhoramento, como ele diz aqui, né? Da vida. Então, isso vem a fechar, né, aquilo que eu sempre falo a respeito dele. O que a gente quer como família de Elias Francisco Loss não é enaltecer o nome dele ou o sobrenome dele. É enaltecer a história que o município viveu, que ele viveu dentro desse município e a sua popularidade. O seu nome como uma pessoa política, popular, uma pessoa do povo. É só isso que nós, assim, enquanto família, queremos. Que o nome dele seja respeitado como uma pessoa que foi um político responsável, né, pela criação deste município, foi a pessoa que idealizou, lógico, com a ajuda de todos, né, que não teria sido acontecido, né, de Fernandes se tornar município se não fosse com a ajuda de todas as pessoas. Mas eu enalteço assim o nome dele como uma pessoa popular, como uma pessoa, como um cidadão, uma pessoa que batalhou por esta coletividade que tanto ele falava, que é o povo. Por isso o governo deles tinha até o título, né? Governo para todos, do povo para o povo. Sempre foi assim.